Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Eu sempre digo aqui, velocidade implacável do tempo, te liga, aproveita a vida, ela é maravilhosa para quem souber vivê-la. Tudo dentro, né, das legislações onde você estiver atuando, né? Por exemplo, agora estamos em tempo de pandemia, Covid-19. Faça a sua parte. Responsabilidade absoluta, por favor, sem aglomerações. Olha o que aconteceu lá na Marina das Flores. O pessoal não respeita. Óbito, uma moça, uma jovem universitária, perdeu a vida. Não respeitam. Tem que respeitar, minha gente. Poxa vida, faça a sua parte. A máscara, sem aglomerações. Foi lá, foi o grande... vão para ambientes que não têm segurança. Estavam lá em cima do Guaíba, Rio Jacuí. O que é isso, minha gente? De noite, domingo, para passar para segunda-feira. Não dá certo. Álcool em gel, por favor, e respeitando todos os protocolos, decretos, orientações de infectologistas, daí a coisa funciona. Então te liga, faça a sua parte, responsabilidade absoluta, tá bom? Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que nós estamos também aqui, antes de mais nada, com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafre, 86 anos. Nós vamos falar da Copa Sul-Americana, onde o Grêmio agora, 19, 15, em seguidinha, aqui na Arena, Porto Alegre, evidentemente, enfrenta a LDU lá do Equador. O Grêmio, na semana passada, venceu essa mesma equipe por lá, 1-0. Hoje o empate serve para o Grêmio para continuar buscando aí as quartas de finais da Sul-Americana. Então, a partida importante, um novo tempo com o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, comandando a equipe gremista, e o Grêmio deu uma recuperada. Já ganhou uma partida, ganhou do Fluminense do Maracanã, tá? No final de semana, pelo Brasileiro, e agora está na Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil. Então o Grêmio está envolvido nessas competições, e então vamos torcer quem é gremista, quem é gaúcho, quem gosta de futebol, pela equipe, né, verde-amarela ou aqui dos nossos Pampas. Vamos ver o que me diz aqui. Meu amigo. Valdir Bianchessi. Valdir Bianchessi Júnior. Acho que o Grêmio tem uma missão já resolvida, né? Ganhou o jogo da forma que ganhou lá no Equador, mas ganhou. É igual esse tipo Filipão, né? Então, acho que o Grêmio classifica o Internacional amanhã contra o Olímpia, que foi o pior time entre os classificados para a segunda fase da Libertadores. O Internacional conseguiu a proeza de não ganhar lá, quase perdeu, né? E, bom, tem que ganhar amanhã. Tá? Eu acho que a situação do Internacional é mais complicada do que a situação do Grêmio. Tá? O Internacional que está vendendo aí uma série de jogadores da base, aquelas estrelas da base estão sendo vendidas, tá? Ou emprestados. O Internacional, numa situação terrível do ponto de vista financeiro, é o quinto clube que mais deve. Deve quase 850 milhões. E chama a atenção que o Internacional, lá meados do início, primeira década dos anos 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, junto com o São Paulo, é os clubes mais bem administrados do país. Aí elegeu pessoas, né, sem qualificação moral, em 2015, e depois elegeu, no final de 2016, uma diretoria absolutamente incompetente, incapaz. Ela foi horrível no futebol e foi tenebrosa nas finanças. Endividou ainda mais o clube. Pasmem que 90% dessa diretoria é a diretoria atual. Então, isso que o Internacional está passando, tem passado, não é de graça, isso não vem do nada. Na verdade, tem um monte de gente lá que não entende nada de futebol, nada de administração, tá? E que são as pessoas que estão conduzindo o clube. Então, vendendo jogadores que são verdadeiras joias da base por valores insignificantes para conseguir pagar água, pagar a luz, para conseguir cortar a grama e essas coisas básicas de um clube de futebol. Em relação a amanhã, acho que o Internacional... Esse momento, o momento atual do Internacional ele é sempre duvidoso. Né? Então, pode acontecer de tudo.
pode ganhar, se classificar, até porque o Olímpia é um time fraquíssimo, mas também pode acontecer o contrário. O Olímpia, mais uma vez, fazer uma tragédia no Beira-Rio, como fez em 89. Muito bem. Conosco aqui também a Arcione Piva, vice-presidente do Cinzores Porto Alegre, diretor administrativo e financeiro também da Rede Elevato, Grupo Elevato, né? É o que há de melhor na construção civil, passa por Elevato. Estamos aqui também com a presença do Gustavo Silva da Rocha, que é engenheiro, é diretor do SENGE, né, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, especialista, olha só, é um tema que está em voga, especialista em segurança contra incêndios. Vamos ter aí uma conversa bem interessante aqui com o Gustavo Silva da Rocha, que é PhD nesse segmento aí de sinistros, de incêndio especialmente, tá bom? Arcione Piva, o que me diz aí do futebol? Seu clube colorado, está bem? Pois expectativa hoje para o Grêmio? Boa noite, José Silva e demais colegas aí da bancada e telespectadores. Na verdade, futebol é uma coisa que eu acompanho para... Estava até falando antes aqui do início do programa, para ter assunto. Eu não sou muito... Não sou nem um pouquinho fanático para nenhum do futebol. Torço, evidentemente, até pela minhas atividades voluntárias no comércio aqui, no Cindy Lojas, na Fé Comércio, na Acomac. Torço para que todos os times gaúchos estejam bem, estejam classificados para as próximas fases, especialmente hoje o jogo do Grêmio, daqui a pouquinho, né? Que o Grêmio possa seguir em frente e que amanhã o nosso glorioso Internacional também possa prosseguir na sua caminhada aí e que todos se mantenham aí na primeira divisão do futebol brasileiro no próximo ano. Esse é o meu desejo como participante da entidade, como voluntário das entidades, de que todo o nosso futebol... Como desportista, exatamente. No fundo, sou colorado e gostaria que o Grêmio perdesse amanhã, hoje de noite, né? Mas se eu olhar pelo bem social, pelo bem da comunidade, claro, é melhor para nós aqui do Rio Grande do Sul. Já é um estado muito sofrido por muitas outras razões, né? Não cabe nem a gente discutir aqui. Por que vão ficar sofrendo também pelo futebol, né? Então, que todos eles estejam lá na primeira divisão, que o Brasil de Pelotas possa se manter na segunda divisão, que o Caxias possa subir para a terceira, aí, que está lá na quarta divisão, e assim por diante, que isso acaba trazendo para a economia do estado do Rio Grande do Sul muitos benefícios. Quando nossos representantes do futebol estão bem, nós também estaremos bem, com certeza, o comércio, o varejo, de modo geral, vai estar bem a partir desta perspectiva, né, do futebol. Sem dúvida nenhuma. Então, bonita. Desejo que todos vão bem. Bonita a manifestação do empresário Arcione Piva, que é um diplomata, né? Acima de tudo, né? É um desportista, tem o seu clube, as suas cores, que é o Internacional, mas não é um radical, né? Ele acha que o melhor para o Estado, para as torcidas, né? Para o alto astral do Torrão Gaúcho, aqui no nosso Rio Grande, a dupla está bem aí, é bom para todo mundo. Isso é verdade. Gustavo Silva da Rocha, que é gremista. Gremista. Satisfação. E aí, a expectativa para hoje? Olha, a expectativa para hoje, assim como para amanhã, é de que ambos, né, superem as fases, né, nas suas respectivas competições. Eu, como gremista, estou esperançoso, né, que o Grêmio supere aí, com o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, supere uma fase ruim, bem ruim, diga-se de passagem, né? Assusta um pouco, mas agora tivemos uma sequência razoável, né? Com bons resultados, e eu acredito no trabalho do Filipão, então, que é um trabalho de resultado, né? Às vezes não é o futebol mais bonito de se assistir, né? Mas, de fato, eu entendo que ele é um treinador competente, e hoje a missão do Grêmio, acredito, ao meu ver, que está encaminhada, né? E assim como o colega aqui comentou anteriormente, também acredito que torço aí para que o Internacional também supere essa fase aí amanhã, acredito nisso, né, para que o nosso futebol aí do estado ele continue figurando aí sempre com uma potência no Brasil, né? Eu acho que isso aí também, tirando a questão clubística, né, claro que entre o Grêmio e o Inter, né, a gente tem as suas preferências, né, mas assim, eu acredito que os dois estão bem encaminhados nas suas competições. Claro que, posteriormente, a gente sabe das limitações, né, de grupo, né? A gente sabe que, enfim, temos um caminho muito árduo aí para que nós... Árduo e longo, né? E longo aí para que nós possamos aí sonhar com títulos, né? Sim. Mas acredito que é principalmente o Grêmio se encontra numa fase
numa nova fase, né? A era Renato Portaluppi aí se encerrou, foi uma era vitoriosa, entrou para a história, né? Realmente uma fase muito bonita do Grêmio, né? Mas infelizmente tudo tem um ciclo, né? Ele foi findado nesse momento. Esperamos agora iniciar um novo ciclo vitorioso mais uma vez. Perfeito, muito bem. Silvas, Oi. Tu sabe em qual ano foi o último título do Internacional? Eu não sei. Não, nascido, né? 2015. O último título internacional foi campeão gaúcho em 2015 com o Diego Aguirre. Ah, é? Primeiro semestre de 2015. Campeonato Gaúcho. 6 anos. É assim, são fases, né? O Grêmio passou por uma fase tétrica também aí. Olha, só não enxergava nem pelo binóculo. Nem pelo binóculo. Vamos adiante, vamos falar do banco que estende a mão para todos nós gaúchos. Qual é o banco? É o banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso banco, o querido banco do Estado, o banco estatal que dá resultados e tem comportamento de um banco privado pela sua gestão. Grande presidente Cláudio Coutinho, grande diretoria, colaboradores do banco, faz que o banco tenha resultados, balanços altamente positivos. E é um banco estatal. Então, gestão é gestão, né? Quando a gestão é qualificada, temos resultados positivos. E o banco está aí, sempre estendendo a mão na hora que precisamos e na hora que vamos precisar também avançar, prosperar, está aí o banco também, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, estendendo a mão para todos nós, com taxas, juros civilizados. Mensagem do banco, olha aqui, ó, o agro é o nosso chão. É uma mensagem maravilhosa, está focando o agro, o nosso Banrisul. É lá, a produção primária. O agro é o nosso chão, olha a mensagem. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Maravilha. Vamos adiante falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Minha gente, essa é a maravilha que João Tumeleiro Neto trouxe para Porto Alegre. É extraordinário. É um gourmet, é um diplomata também, um cidadão fora de série que trouxe essas maravilhas, né, da culinária da Serra Gaúcha, especialmente lá de Bento, para Porto Alegre, tá bom? Olha aqui, é Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Onde é que fica essa maravilha? Armazém do Queijo, na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, tá bom, minha gente? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado, tá bom? WhatsApp, para que você faça suas encomendas, tem teleentrega, tem tudo, coisa boa, é o 98 020 7107 e o fixo, 51 3392 0085, tá aí a teleentrega. Esse é um motoqueiro civilizado, tá? Esse aí não apronta. Tá? Senão, não trabalha lá com o João Tumeleiro Neto. Site armazendoqueijo.com.br, mais redes sociais, Facebook e Instagram. Então, te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha aqui, ó. Lá você encontra camarão, pato, marreco, salmão, pratos prontos, cestas para presença. Às vezes você é convidado para ir jantar na casa de um amigo, uma coisa ou outra, aí diz, por que eu vou levar? Sempre uma garrafinha de vinho. Vinhozinho é bom, é sempre bem-vindo. Mas isso é original, esse aqui, ó. Uma cesta para presente produzida lá pelo Armazém do Queijo. Olha ali as brusquetas, as pizzas, isso tudo feito lá. Olha só aqueles croissants. Minha gente, é para comer ajoelhado. Então, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias, conservas, massas italianas, bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, vinhos espetaculares, espumantes, champanhes, né? Aquelas azeitonas ali, as pretas, especialmente, minha gente, é loucura total. São as loucuras, as artes de João Tumeleiro Neto em Porto Alegre. Então te liga, faça seu pedido, teleentrega 98 020 7107. Olha aqui, minha gente, todas as sextas o Armazém do Queijo produz um prato especial. Para esta sexta, dia 23, sexta-feira, para depois das 14 horas, tá? Tanto pela teleentrega como para quem vai buscar na loja. Dias frios merecem uma comida gostosa para esquentar nossos corações. Esse é o momento, né? Pensando nisso, nessa sexta, dia 23, o Armazém do Queijo irá servir
bife à parmegiana coberto com queijo mozzarella, molho de tomate e finalizado com parmesão. Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo telefone fixo 33920085. Quem optar pela entrega já sabe, né? Receberá sempre após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa esta maravilha? Esse bife à parmegiana coberto com queijo mozzarella, molho de tomate finalizado com parmesão. Custa R$ 45,00 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. E é composto por 2 bifes maravilhosos à milanesa. Número limitado. Quem se interessou já começa a fazer as ligações, faça a reserva, porque normalmente todas as sextas faltam esses pratos das sextas-feiras, que são muito gostosos, e o pessoal vai lá e faz as reservas por telefone ou diretamente na loja, tá bom? Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ana, colocasse o João aí na tela, por favor? João Tumeleiro? Não, eu não vi o João hoje, eu estou lendo aqui, não vi o João, mas se o João já foi, até o João Tumeleiro. João Tumeleiro, nessa figura maravilhosa que trouxe o Armazém do Queijo Empório Gourmet para Porto Alegre. As maravilhas da culinária italiana aqui na capital dos gaúchos. Eu disse onde é que é, né? Murilo Furtado, 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo na frente, toda a quadra, tá? Segurança, etc. e tal. Muito bem, vamos adiante agora então com Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sem adição de água, açúcar, sem conservantes, portanto 100% natural. Ele é o mais vendido, portanto o mais consumido. Há 28 anos nesta bancada, Sucos Petri. Todos os nossos convidados, nossos comentaristas, degustam Sucos Petri há 28 anos. Foi o primeiro anunciante desse programa, foi Sucos Petri, a bebida de todas as estações, e há 28 anos ele permanece aqui conosco, graças a Deus. Obrigado pela confiança da empresa. Muito bem, vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar da auxiliadora presidencial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora presidencial, aqui em Porto Alegre, 5132-166100, lá em São Paulo, que está bombando a auxiliadora presidencial, por toda a sua performance, seu currículo, é o 11 23 48 4000. Site auxiliadorapresidencial.com.br. Minha gente, carteira de aluguéis, tranquilidade para o seu patrimônio, Auxiliadora Presidencial. Administração de condomínios, Auxiliadora Presidencial. Compra e venda de imóveis, Auxiliadora Presidencial. Auxiliadora Presidencial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem, vamos adiante. Arcione Piva aqui conosco, empresário, diretor administrativo e financeiro do Grupo Elevato, Rede de Lojas Elevato, e também vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Então, está aqui uma figura que vai nos falar um pouquinho. Por exemplo, no campo da construção civil, houve um aquecimento, né? Teve a retração em função da pandemia, Covid, aquela coisa, todo mundo confinado, enclausurado. Teve alguns segmentos nessa construção civil até que melhorou, como móveis, pessoal melhorando o seu ambiente, né, doméstico, né, residencial. Deu uma incrementada, etc. e tal. Mas agora houve um aquecimento, talvez mais na área da edificação, da construção, propriamente dita, né? E aí está havendo falta de materiais. Por esse aquecimento todo. Com certeza. Na verdade, se a gente olhar o histórico do início da pandemia, né? Sim. Março, abril e maio de 2020 foram meses difíceis para toda a sociedade, independente da função, talvez exceto aí farmácias, né? E supermercado naquele momento. Até a construção civil também passou por momentos muito difíceis lá no início da pandemia. Logo em seguida, começou a abrir o mercado e as pessoas ficando em casa, né, começaram a olhar para as paredes, olhar para o chão, olhar para o teto, e aí começou a surgir as necessidades, aquelas que não eram vistas. Né, às vezes a pessoa não se dá conta, praticamente não para em casa. Não parava em casa, não via aquelas coisas. E ficando em casa acabou aumentando bastante o consumo. No primeiro momento, foram aqueles consumos nas periferias da cidade que nem no período nem no início da pandemia ficou fechado, né? Eles ficaram abertos, as casas foram sendo reformadas. Logo em seguida veio aquela ajuda de custo de R$600 por pessoa, né? Perfeito. Que isso ajudou muito naquelas pequenas obras, aquela obrinha formiguinha que a gente chama na construção civil, né? Que o próprio dono lá vai lá, reúne os vizinhos, a família, e vai lá e faz um puxadinho, aumenta, dá uma pintada, faz um muro, aumenta uma peça, faz um banheiro a mais, alguma coisa a mais. Dá uma incrementada. Dá uma incrementada.
Depois nós tivemos um segundo momento lá em julho de 2020, que também acabou que a construção civil ficou fechada, as construtoras não podiam trabalhar. O Covid ia nas construtoras, não ia, ia nas obras, não ia no supermercado, não ia na farmácia, não ia nas lojas de material de construção, mas lá no canteiro de obra ele ia. Então a gente teve um problema aí, ficou um mês inteiro fechado também. E agora, graças ao bom Deus, nós estamos colhendo os frutos, vamos dizer assim, de uma melhora bem significativa. Depois daquele sacrifício, de manter empresas de pé, colaboradores, essa coisa toda. Exatamente. Né? Foi um momento muito difícil. No meu caso, da minha empresa, lá no primeiro dia da pandemia, a gente reuniu todo o nosso staff lá de gerentes. Olha, aconteça o que acontecer, nós vamos garantir emprego por 90 dias. Aí eu fui a banco, peguei dinheiro emprestado para 3 folhas de pagamento, 90 dias está garantido. Então a gente acabou. Assim que o mercado deu uma respirada, a gente conseguiu estar com a equipe toda ela... Não demitiu ninguém, senhor? Ninguém. Não. Pelo contrário, já contratei, depois da pandemia, já mais de 50 pessoas. E um detalhe, a rede Elevato, ela trabalha com colaboradores altamente qualificados, especializados, porque trabalhar com projetistas, arquitetos, com engenheiros, etc. e tal, e produtos importados e nacionais de alta performance, não é para qualquer um, tem que ser uma pessoa preparada. Por isso também desmanchar um quadro desses é complicado, é um prejuízo. É um prejuízo, leva muito tempo. Para a reposição depois é muito complicado. Para formar um vendedor qualificado dentro da minha empresa, precisa de 6 meses. É verdade. No mínimo 6 meses, é a partir daí que ele começa a estar... Mas, voltando na sua pergunta, José Silva, na verdade, sim, hoje a gente está enfrentando agora, depois de todos esses problemas que aconteceu lá desde o início da pandemia até agora, neste momento, já desde o início deste ano, na verdade, tem faltado mercadoria, por 2 razões. Primeiro, que aumentou o consumo, e segundo, porque a indústria lá no primeiro momento parou. Ela fechou, ela não demitiu, mas tem muita gente ainda em home office, quem está acima dos 60 anos de idade, não está trabalhando, tem uma série de dificuldades, né? E aí é uma cadeia, né? Quando falta um produto na origem, ele vai até o final. É o caso dos automóveis, aqui em Gravataí está fechado, ele ficou 6 meses porque não tem... Tem obras paradas. Falta uma ou que outra pecinha, não consegue montar o automóvel. Né? Tem obras que não conseguem manter seu cronograma porque não tem abastecimento. Então, no nosso caso, às vezes tem o produto, não tem embalagem, às vezes tem embalagem, não tem uma matéria-prima específica. Então, a gente tem produtos que está levando até 6 meses para serem entregues. Nosso principal fornecedor hoje no mercado de material de construção, que é o Grupo Duratex, ele tem a louça sanitária, por exemplo, eles não estão aceitando pedidos novos na fábrica. Que barbaridade. Eles têm a produção vendida até dezembro. Que loucura isso. Casos de... E não é só que... Isso não é vamos dizer assim, não é mérito brasileiro, tá? Sim, isso é... A gente trabalha universal. Com... Universal. Estados Unidos, por exemplo, banheira de hidromassagem, a produção da principal fábrica mundial de banheiras de hidromassagem, em março já tinha a produção vendida até dezembro. Em março já tinha a produção vendida até dezembro. E em alguns segmentos, como automóveis, e no caso de material de construção, um forno para produzir cerâmica, ele leva muito tempo para ficar pronto. Ele leva de 6 meses a 1 ano e meio. Então, mesmo que a decisão de aumentar a produção seja tomada hoje, ela vai se concretizar daqui a 1 ano e meio. Então, para atender essa demanda, ela precisa, primeiro, o empresário lá, o fundo de pensão, enfim, quem for dono da indústria, ele tem que pensar muito bem até quando essa crise vai, ou até quando essa venda aquecida vai. Se vale a pena fazer um investimento, não vale a pena por esse longo tempo. Para fazer um molde de cerâmica também é muito complicado, de louça sanitária, é muito complicado. Caro. São produtos complexos. É muito caro, ele precisa de uma produtividade, produzir por muito tempo para pagar o investimento, então é muito difícil, né, de atender. Teve alguns momentos, quando a indústria de cimentos fechou fábrica meio que deliberadamente para poder diminuir a oferta para aumentar o preço. Então... teve isso também, né? O empresário brasileiro é criativo, né? Então a gente passa por todas as situações. Então, o momento é um momento delicado para nós, viu, José Silva? É bem delicado, a gente tem enfrentado dificuldades bem difíceis nesse sentido de falta de produtos. E aí vai vencer aquele que tiver mais agilidade, né?
Porque e um melhor relacionamento, né? E aí claro. o varejo é feito de relacionamento. Aliás, tudo na vida é feito de relacionamento. Então, quando a gente tiver uma boa relação com o fabricante, com a indústria, né? E às vezes até com o representante, né? Até com o representante. Uma boa relação com o representante, ele pode eventualmente, olha, sobrou esse produto na fábrica, você quer? Ele te favorece. Ele pode nem favorecer, ele vai escolher alguém, né? Não é bem favorecer. O cara que é parceiro. Bem parceiro. Exatamente. Então é um momento de bastante dificuldade. É lamentável, porque um aquecimento assim, né? Eu queria fazer aqui, o senhor falou aqui na auxiliadora predial, eu queria se o Christian Voelker tivesse assistido nosso presidente do grupo auxiliadora predial. Aqui. É meu amigo desde que... Christian é gente finíssima. Há mais de 30 anos, já comprei imóveis dele, a gente sempre vende para ele, um abraço para ele, desejar muito sucesso para ele. Um bom parceiro que você tem aqui. É verdade. Eu diria assim que a auxiliadora predial, o pessoal não se dá conta, sabe que é a maior, talvez seja a maior administradora de imóveis do Brasil. Porque ela está firme em São Paulo e tem outras empresas que pertencem ao auxiliadora predial que não tem a marca auxiliadora predial até. Porque compra, vamos dizer, no interior de São Paulo, tá? Uma empresa forte lá, radicada no interior, num grande município. Não muda o nome. Só queria dizer, eu não preciso nem fazer propaganda. Com o José Silva sendo meu defensor aqui da Elevato, eu estou bem, né? Mas isso, né? Isso, é verdade. Com o Írio Piva, meu amigo, tudo é eu comecei a falar da Elevato, o José Silva deu uma aula aqui de Elevato, ele sabe melhor da Elevato do que eu. Então tá muito bem, muito obrigado, José Silva. Tá bom, maravilha. Muito bem. Bom, apesar de tudo, um aquecimento. Tivemos um crescimento de 12,2%, né? Nesse períodozinho de junho aí e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o empresário, a empresa, tem um prejuízo porque ela não consegue comercializar como poderia, de acordo com a demanda. Então, ela também está embutido aí um prejuízo porque ela não tem mercadoria, não vende. Isso acaba, vamos dizer assim, acaba com falta de produto, acaba aumentando o preço, né? Isso acaba sendo ruim para o consumidor, gera uma inflação desnecessária. Se a gente tivesse conseguido aí prever um pouquinho melhor, se a indústria tivesse conseguido imaginar, prever ou adivinhar esse consumo mais elevado nesse momento, estaria preparada e a inflação não teria subido tanto. A gente tem produtos agora, até hoje, antes de vir para cá, eu perguntei para a Comac lá, que o senhor trabalhei lá. Trabalhou lá também, né? Muito tempo. Como é que estava? Eu faço parte dos móveis e utensílios da Comac. Aliás, sou amigo seu em função da Comac. Nós somos amigos em função disso. A nascente foi lá na Comac. Exatamente. É verdade. Então, eu perguntei para alguns colegas empresários como é que estava a situação. Ainda continuam reclamando do aumento de preço, embora já está começando a dar uma estabilizada, mas infelizmente lá por cima, né, no preço lá em cima. E a gente que está, no caso da Elevato, está abrindo novas lojas, a gente tem percebido isso no custo da abertura de uma loja nova. O que era um valor X até o ano passado, está aumentando, está em torno de 50% mais caro hoje para abrir uma loja nova. Puxa vida. Em função de mão de obra, de material elétrico, o cimento, locação, tudo, toda a estrutura, né? A iluminação, a telha, enfim. Mais os colaboradores. A parte até de material de informática também teve um acréscimo muito grande. A infraestrutura que precisa para abrir uma loja hoje aumentou. Pesado. Se eu pegar do final de 2019, que antes da pandemia, para agora, é 50% mais, para fazer a mesma coisa. É verdade, pesado. Vamos adiante ainda, minha gente, falando de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Otávio Horst 65, e o telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Eu digo aqui diariamente, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. A falta da vaga de trabalho ou no seio familiar, uma enfermidade, está complicado. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, o Simers faz um alerta à sociedade. Olha aqui, é o Minuto Simers. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Ainda não há regulamentação federal para esse atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O Simers defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra, segurança e bem-estar para mamãe e bebê. Simers, defender os médicos é defender a saúde. O que são as doulas? Às vezes o pessoal pede até para a produção. Doulas. Doulas são as tipo parteiras, tá? Que fazem um acompanhamento às gestantes. Mas não são os médicos, não têm essa capacidade, não têm essa
competência, está compreendendo? Um acompanhamento é uma coisa. Antigamente, hoje não tem mais. Então, isso é uma situação que não está regulamentada no SUS, então o Simers está preocupado com isso aí, está compreendendo? Na proteção, segurança, né? Exatamente, bem-estar das mamães e dos bebês. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Vamos adiante ainda, falando do Badesul. O Badesul é um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, é um banco espetacular, né? Que também fomenta o nosso crescimento, a nossa produção primária, o nosso desenvolvimento. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Isso é verdade. O Badesul está aí sendo um verdadeiro sustentáculo para todos nós gaúchos no que diz respeito ao desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos adiante, vamos passando pelo Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, um ponto de encontro. Há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Olha aqui, minha gente, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Telefone do Barranco, olha a teleentrega sempre em alta, tá? É o 51 3331 6172 e lá no Barranquinho é o 51 30 28 23 10. Na Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo a Protásio. Quem comanda aquele espetáculo lá, Barranco Barranquinho, empresário Elson Furini. Ali no Barranquinho, quem gerencia aquela equipe de garçons e aquela gastronomia maravilhosa é o Elson Furini, homem lá de Nova Prata. Então, subindo ou descendo a Protásio, Barranco, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um só propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. É um negócio fantástico, o Barranquinho, né? Ponto de encontro. Quem vem a Porto Alegre e não vai no Barranquinho, não veio a Porto Alegre, não comeu a melhor carne, né? A carne Angus certificada. É um negócio maravilhoso ali no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Muito bem, vamos adiante. Eu pergunto ao Orcione Piva, que também é vice-presidente do Sindilores Porto Alegre, que é um sindicato de proa, estruturado, altamente qualificado, competente e que faz a defesa dos lojistas. Nesse período todo de pandemia, de Covid-19, quantas empresas caíram, né? Desapareceram, tiveram que fechar suas portas, mas o Sindilojas foi vital para dar uma sustentação e orientação a esses lojistas. A quantidade eu não saberia nem precisar. Foram muitas lojas fechadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em função da pandemia. Especialmente aqueles ramos de confecção, de calçado, essa parte mais sensível de consumo quando a gente está andando na rua todos os dias, né? Sim. E roupa e calçado foram, eu imagino assim, os mais prejudicados. O Sindilojas de Porto Alegre esteve ao lado dos lojistas todos os dias. A gente estava 24 horas por dia ligado com a prefeitura, com o governo do estado, buscando maneiras de proteger o empresário representado pelo Sindilojas, não só o nosso representado, mas toda a sociedade de Porto Alegre. A gente estava muito preocupado. O Paulo Cruz, que é o presidente lá, nosso parceiro lá do Sindilojas, foi realmente incansável na defesa do interesse dos lojistas e a gente estava lá todo dia com uma equipe interna lá também buscando apresentar saía um protocolo na sexta-feira à noite, no sábado de manhã já estava no site Sindilojas e sendo distribuído para todos os associados de que maneira ele deveria se comportar a partir daquele decreto, daquele protocolo novo lá. E isso foi um trabalho que nos fortaleceu muito na relação com os lojistas. E estamos trabalhando ainda até hoje, né? Porque agora tem o rescaldo, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Falando em incêndio, né? Do incêndio que foi a pandemia. A gente tem também trabalhado muito agora também de trazer
possibilidades para que esses que ainda estão com alguma dificuldade ou que ainda com alguma possibilidade de sobreviver, sim, a gente está lá também de portas abertas e o Cindy Lojas, a gente sempre diz lá nas nossas reuniões no Cindy Lojas, se tem algum problema ligado ao varejo e é representado pelo Cindy Lojas, procura o Cindy Lojas que alguma coisa a gente vai poder fazer para ajudar. E é isso que a gente tem feito todos os dias lá. Eu também é um escudeiro do lojista, sem dúvida, o Cindy Lojas, por toda a sua competência. E esse dinamismo, essa sustentação que dá, essas orientações, né, para esse pessoal aí na hora de uma dificuldade. Então, agora, viu, José Silvio, para falar, nós estamos com 2 projetos bem interessantes. Um é a FBV, que o senhor já conhece, né? Está na 8ª edição. Sim. Que este ano a gente vai fazer ela online, que é todas as segundas-feiras, às 20 horas, das 19 e 20 horas da noite, é online, né? Então qualquer um pode participar. Claro. Basta entrar ali no feirabrasileirodovarejo.com.br, se inscrever e participar. Tem um grande aprendizado. São 4 segundas-feiras, mais um café com lojistas durante a semana, durante o dia, né? De manhã cedo. E a gente está criando lá dentro do Cindy Lojas um espaço, Conectar Hub, que é um espaço de inovação, de integração de lojistas. É o primeiro do Brasil e único do Brasil criado por um sindicato. Sim. Um hub de inovação, onde tem ali para congregar uma série de empresas, uma série de serviços que venha beneficiar o varejo. Mais uma vez, o Cindy Lojas Porto Alegre está sendo inovador e pioneiro em trazer benefícios para o seu associado, para o seu segmento, né, nesse caso aí. Tem aí muitos hubs de inovação no Brasil afora, mas de entidades privadas, de empresas privadas. Um sindicato patronal fazendo isso não tem no Brasil, é o único. É verdade. Pelo menos por enquanto. Tomara que venham outros, tá? A gente está torcendo aí que o Senge, enfim, que outros possam vir junto com a gente. Exatamente. Para fortalecer o varejo, né? Trazer aquele espaço para que as pessoas possam, os lojistas possam se conectar com todos os segmentos, desde mídia até a impressão de um cartão de visita, vai estar lá disponível, né? Maravilha. Software, enfim, e-commerce, marketplace, todos os que for possível, a gente vai estar fomentando ali e ajudando o lojista para fortalecer o varejo. Aliás, nós temos que também evidenciar aqui a composição da diretoria, dos colaboradores da diretoria do Cindy Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz, presidente, já tivemos lá Ronaldo Silikov, daqui a pouco teremos Arcione Piva, enfim, né, todos aqueles que compõem a diretoria do Cindy Lojas é gente que pega junto, gente qualificada, porque muitas vezes nós temos várias entidades, minha gente, que o sujeito pega a posição e começou ali, terminou ali. O Cindy Lojas, não, o pessoal é trabalhador realmente. O desafio que trabalha a entidade, tem um colega aqui na mesa aqui, o desafio é olhar e fazer para a sociedade, não para si. Exatamente. Esse é o grande desafio de um sindicato, né? de uma entidade como um sindicato patronal ou como um sindicato laboral, tanto faz, né? É servir, não é se servir. Exatamente. E é isso que o Cindy Lojas tem feito ao longo dos anos, especialmente a partir da entrada do Ronaldo lá o Ronaldo no Cindy Lojas, deu start, né? Foi um novo tempo do Cindy Lojas. Organizou e agora a gente está tocando lá de uma maneira muito profissional. E a gente lá, 100% da diretoria, que são 37 empresários, hoje na diretoria total, entre titulares, suplentes, conselho fiscal, enfim, são 37 empresários que estão em atividade. Nenhum dos componentes da diretoria do Cindy Lojas... À margem do processo? À margem do processo. Que dependa... Claro, é um trabalho voluntário, então ninguém pode depender daquilo, né? Lógico, como é voluntário, não tem como alguém depender dele, né? Sim, mas é gente que está nativa ali. Está nativa, que está com, como diz no varejo, com a barriga no balcão e está lá doando o seu tempo em favor de um ciclo, né? De um ciclo, não, de um fugiu a palavra aqui. Do coletivo. Do coletivo. Favor amparando do coletivo. Exatamente. Eu digo depois da primeira gestão do Ronaldo Silikov que foi um novo tempo. Ressurgiu o Cindy Lojas, diremos assim. O Cindy Lojas estava meio à margem, meio quieto, meio parado, quase devagar, quase parando, vamos assim dizer, e daí ele ressurgiu. A gente tem lá hoje mais de... Hoje a estrutura do Cindy Lojas é um negócio invejável, né? Quem conhece lá se admira, vem gente do Brasil inteiro fazer benchmarks lá com a gente. É extraordinário. A gente tem mais de 50 produtos para oferecer para o associado, né? E aí o associado não é só o lojista, pode se associar quem quiser ao Cindy Lojas,
Claro que não vai ter os benefícios de uma convenção coletiva, que é o principal papel, né, de um sindicato patronal, é fazer a convenção coletiva. Mas ele tem lá treinamento de todas as áreas, né? E agora, como estava falando antes aqui, esse espaço de inovação lá que deve ser inaugurado em setembro, final de setembro aí, vai ser realmente uma coisa nova, moderna, diferente e que vai com certeza fortalecer muito o varejo de Porto Alegre. Só notícias boas. Vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, que nesse semestre comemora 50 anos, meio século. É líder do segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil, tá? Vidros para toda obra, passa por Vidrobox Blindex. Como, por exemplo, vidros múltiplos anti-vandalismo para lojas e vitrines externas. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros temperados Blindex, também com película de segurança de fábrica. Olha aqui, ó, vidros resistentes a projéteis. Tiroteio, aí, a criminalidade, mais segurança contra a violência urbana. Tudo isso você encontra em Vidrobox Blindex, telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Minha gente, o frio está aí, como diz o Galdério, para arranhar Cusco. Está demais, está demais, está demais. Agora você imagina, você está sentindo frio, está com baita sobretudo aí, com japonão, Ted Boy, aquela coisa, manta, tudo aquela coisa. Ted Boy marino está enrolado, que parece um urso. Agora imagina essa gente que não tem roupa, né? Mora no chão batido, não tem forro na sua casinha lá, para não dizer uma maloquinha. Outros que moram na rua. Vamos fazer a doação, abrir o coração, que é a marca do gaúcho, estender a mão aos seus semelhantes, seus conterrâneos. Vamos ver o que tem lá no closet, no roupeiro. Alimentos não perecíveis, cestas básicas, roupa, né? Japona, casaco, sapato, meia, calçado, pijama, roupa para criançada, para bebê. Na garagem tem muitos utensílios lá que não estão mais usando, colchões, às vezes atrapalhando. Vamos dar para essa gente. Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, faça a sua parte. Dá uma olhada na mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, vamos embora. Vamos adiante dizendo que nós vamos falar aqui do CCG Saúde. CCG Saúde, que é o plano de saúde que mais cresceu em 2020 e 2021, contemplando a expectativa de todos aqueles que têm seus convênios, né, seus planos de saúde com o CCG Saúde. Grupo CCG Saúde, tá? Que até um hospital colocou à disposição dessa turma toda, 0 quilômetros, última geração, rivalizando com aqueles dos Estados Unidos, da Europa, de São Paulo, aqui até mesmo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, temos grandes hospitais, o Humaniza está aí. Olha aqui, ó, o CCG Saúde não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o site ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança, que é um caminho legal também, seu corretor de confiança, tá bom? Então te liga com CCG Saúde, planos a partir de R$ 98,27 por mês, por favor, com um hospital para dizer que é seu, CCG Saúde, grande grupo CCG Saúde. Tá bom, minha gente? Então te liga que é maravilhoso, tá bom? Então tá, vamos adiante agora, nós temos aqui uma conversa importante, como todas que nós fizemos aqui na nossa bancada. Hoje nós vamos falar aqui com o nosso amigo, exatamente, o Gustavo Silva da Rocha, engenheiro especialista em segurança contra incêndios. Ele, ontem ainda foi publicado nos jornais aqui do Estado, um artigo que me chamou a atenção pela qualidade, pela maneira que você expressou, né, passou a informação para aquele que estava fazendo a leitura. E como tu tens aí um PhD, porque eu peguei o teu currículo, é invejável, e eu não jogo confete nem purpurina aqui,
Aqui, ó, o Gustavo Silva da Rocha é preparadíssimo. E nós tivemos esse episódio lamentável aqui da Secretaria da Segurança Pública, né, com aquele incêndio, com 2 vítimas, que até agora os seus familiares, essas vítimas não foram resgatadas, né, naquele prédio, que está um perigo aquilo lá, né, porque foi um incêndio dantesco, horroroso. E aí o nosso amigo aqui, Gustavo Silva da Rocha, engenheiro especialista em segurança contra incêndios, vai nos expor um pouquinho e depois nós vamos ilustrar alguma coisa também que ele vai dissertando na matéria, tá bom? O que me diz aí? Como é que você examina um episódio trágico como esse da Secretaria da Segurança Pública? De fato, foi um evento de proporções bastante significativas. Foi um incêndio de grandes proporções que, infelizmente, aí, o resultado foi o desaparecimento de 2 bombeiros, que é o mais importante, e também um prejuízo aí, até mesmo para o funcionamento aí de alguns serviços essenciais do Estado. Então, é um fato a se lamentar e que realmente vem atraindo as atenções aí, não só aqui no Estado, mas no Brasil todo, né? Porque ele ainda não se encerrou, né? Nós ainda temos o risco lá das pessoas que estão envolvidas nesse resgate desses 2 bombeiros, né? E ainda tem algumas questões bastante complexas com relação à própria estrutura, né, do prédio. Mas eu penso que seja bastante relevante nesse momento nós ressaltarmos o que a gente pode, o que esse incidente pode trazer de reflexão, tá? Então, por isso, esse artigo, né, que o Silva mencionou, sim, é justamente... Não, e diz aqui um dado importante, desculpa te interromper, para não perder o fio da minha... São poucos os prédios públicos que possuem os sprinklers, que ao detectarem a fumaça, automaticamente despejam água. Então, esse prédio, evidentemente, não estava dotado desse equipamento. De fato, ele não tinha esse dispositivo, porque havia outras medidas de segurança, né? O seu projeto de proteção a incêndio contava com outras medidas. Também, né? Exato. Mas isso pode ser adequado, evidentemente. Na realidade, nós temos uma gama bastante grande, né, de soluções técnicas para o combate ao incêndio, né? Dentro do contexto daquele projeto específico, não havia, né, a previsão desse chuveiro automático, né? Que até a intenção do artigo também é tentar traduzir para uma linguagem que seja acessível, né, para toda a população, porque a gente está falando com a população, né? Então, o que é esse chuveiro automático, né? Os gases quentes gerados pelo fogo, eles quebram um êmbolo, né, de vidro, e ele libera ali, através do mecanismo mecânico, né? Aquele chafariz de água. Exatamente, né? Então, a fumaça, os gases quentes aquecem esse dispositivo e ele rompe. Tipo derrete, mais ou menos ele assim. Estoura, né? Ele tem uma dilatação, né, do líquido que tem dentro de um êmbolo de vidro, né? E quem é que aquece ele? São esses gases quentes oriundos, né, do fogo. E esse conceito é um conceito que precisa ser bem compreendido, né? Porque o ambiente de incêndio, nós temos camadas de temperatura diferentes, né? Aquilo que a gente fala... O mesmo incêndio? Claro, dentro de uma sala que está pegando fogo, né? Certo. O que se fala? Que a gente tem que andar agachado. Por quê? Porque os gases quentes eles vão subir, né, e vão ficar na região do teto. E é por isso que o sprinkler ele está lá, né? Porque ele precisa justamente... Essa fumaça é esses gases quentes... Por fogo. Exatamente. Então... Isso também tem muita influência onde vai se colocar esses chuveiros automáticos, porque tu tem que prever como é que vai ser a dinâmica. Exatamente. Então, é realmente um projeto de engenharia, né? Então, o que acontece? Esse dispositivo, ele é muito útil porque ele vai resfriar o ambiente. Então, resfriando o ambiente, ele vai proporcionar que o fogo ele tenha uma dissipação mais lenta, né? Ele, em alguns casos, pode, inclusive, né, combater, extinguir aquele fogo. Ele também reduzindo a temperatura, ele vai evitar que a temperatura chegue a um ponto de correr o risco do tal do flashover, que é um fenômeno, que é uma explosão. A temperatura é tão alta dentro daquele local do ambiente, em que a entrada de ar, por exemplo, pode gerar uma explosão violentíssima, né? Então, realmente é um dispositivo que sem dúvida teria contribuído, né? Mas que no caso desse projeto específico ele não havia sido previsto.
De todo modo, né, eu penso que a gente tem que fazer uma reflexão, e quando eu falo a gente, é a sociedade, é o seguinte: hoje a cultura da prevenção da segurança do incêndio ela está muito focada no gerenciamento do incêndio que já está estabelecido. Mas muito pouco se fala sobre as medidas que têm que serem tomadas para evitar que ele aconteça. E o que eu quero dizer com isso? Não se tem ainda a causa exata, né, desse incêndio, mas a hipótese mais provável é que ele tenha origem elétrica, né? O incêndio tenha iniciado nas instalações elétricas. Fiação? Exatamente. Infelizmente, a grande parte de todos os incêndios que acontecem, eles têm origem na instalação elétrica, certo? Alguns dados estatísticos, na Alemanha, incêndios de origem elétrica, eles representam 30% de todos os incêndios que acontecem. Só que a gente está falando da Alemanha. Existe um abismo, né, entre as condições, né, das instalações na Alemanha e no Brasil. Então, no Brasil, ainda que nós não tenhamos os dados oficiais, a grande maioria, estima-se que a grande maioria seja de origem elétrica, né? Na Índia, chega a 70%. Né? E o que nós podemos fazer nesse sentido, então, para que nós tornemos as nossas instalações elétricas seguras? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. A pergunta que eu faço para ti, meu amigo Gustavo Rocha, é o seguinte: o PPCI, assim como falando do fogo, do risco, do sinistro, da morte, porque o incêndio mata, que não é o caso de uma secretaria de obras que não fornece a liberação de um projeto, uma edificação, que trava o progresso, o empreendimento, o construtor, o empreendedor, né? Isso é uma coisa que complica completamente, porque trava o PPCI. Eu estava síndico num prédio, é uma encrenca, meu doutor, para irem fazer a revisão, fazer... Daí chega um prédio novo, presta atenção, tinha portas corta-fogo, chegaram lá os bombeiros, disseram, essa porta corta-fogo aqui tira, agora vai botar uma mais espessa, aqui vai para não sei onde, tu vai botar corrimão de inox, aqui tu vai botar isso, aqui essa porta que vira... Tudo isso aí. Levou para vir de São Paulo as portas corta-fogo 4 meses. As portas corta-fogo, tá? As novas, que já tinha na origem do prédio, um prédio da Multiplan, já tinha. E aí teve que trocar. Quer dizer, já resolveram a porta que foi, o arquitetônico, enfim, foi feita a porta que abria para dentro, para entrar e sair do prédio. Eles mandaram, que eu acho que está certo, tem que abrir para fora, dá o sinistro, dá um incêndio, então, né? Apesar de ser tudo envidraçado, poderia quebrar todos os vidros, mas não é assim, eles não enxergam assim. A porta, a abertura tem que abrir para fora. E isso aí é uma coisa. Aí tu não acha técnico para fazer reparos, né, que são às vezes coisas complexas num edifício de 20 e tantos andares. Então é um negócio muito complicado. Mas o PPCI, ele é um negócio complicadíssimo para você conquistar esse PPCI. É muito difícil. Aí o que acontece? Tem muitos prédios, o empreendedor, o cara da boate, o cara do isso, o cara daquilo, ele acaba mandando ver, ele precisa comer, ele precisa vender, ele está empregando, e aí o PPCI não vem, o bombeiro não chega, a fiscalização, e a coisa está acontecendo. E aí está o risco, e aí está estabelecida a tragédia. Perfeito. Não, sem dúvida. Um projeto de proteção contra o incêndio, ele, como bem pontuaste, ele é um projeto bastante complexo, multidisciplinar. Existe um esforço muito grande, né, por parte do Corpo de Bombeiros, inclusive, né, de tentar agilizar esse processo, e existe, né, uma melhoria aí, flagrante, né, desse processo, inclusive questão de sistema hoje, né, tentando agilizar. Então, muito ainda se tem para fazer, obviamente, para que a gente tenha a celeridade, né, para a obtenção desse tipo de alvará. Porque essa ideia ela não é benéfica para ninguém. Sim, né? Sem dúvida. Nem para quem precisa... Ela estabelece o risco. Né, inaugurar o estabelecimento, nem para quem está utilizando lá o estabelecimento, sem alvará. Contudo, o papel por si só ele também não resolve. Né? O PPCI ele é um papel, né? O que a gente precisa, né, para ter segurança? A gente precisa de projetos bem feitos, né? Soluções de engenharia bem feitas, não só para garantir segurança, mas para garantir segurança também, talvez a um custo mais baixo. Né? E o que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos uma legislação que ela é prescritiva. O que quer dizer? Tu tem um prédio lá
e o prédio ele tem que seguir determinadas especificações. Ele tem que ter a porta assim, ele tem que ter tantas saídas, né? E muitas vezes... Setores, etc. Então. Exato. E algumas vezes, em instalações existentes, a adequação ela é quase inviável. E não existe a possibilidade, atualmente, de nós desenvolvermos, por exemplo, um projeto de proteção com base em desempenho. O que é o projeto com base em desempenho? É pegar a tua instalação e fazer um estudo aprofundado, inclusive hoje tem ferramentas computacionais que podem comprovar, certo, por meio de simulações, que existe uma alternativa que não está prevista em norma e que ela é tão eficiente ou mais quanto a norma. E às vezes menos onerosa. Mas hoje a gente não tem essa possibilidade, né, porque é uma legislação prescritiva. É claro que para que a gente consiga evoluir para ter a possibilidade do desenvolvimento de soluções mais especializadas, a gente precisa também de uma estrutura para isso, né? Nesse aspecto, por exemplo, é importantíssimo, né, o governo do Estado investir num corpo técnico de engenheiros para o corpo de bombeiros. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, acho que é um dos poucos, não sei se é o único, que não tem corpo de engenharia dentro dos bombeiros. Nós temos, né, profissionais de engenharia altamente qualificados, que é, por exemplo, né, aqui o Tenente Coronel Estevam, né, que é engenheiro, doutor em Engenharia de Segurança pela Universidade de Coimbra, que é a universidade onde eu faço o meu doutorado, que é altamente especializado, mas ele não tem o apoio de um corpo técnico de engenharia capaz, por exemplo, de fazer uma análise de um projeto com base em desempenho. E, além disso, o mais importante, tão importante quanto nós temos o chuveiro automático, o que a gente vai fazer para não pegar fogo? Né? Então, hoje, por exemplo, não há ainda que haja uma série de requisitos lá para a obtenção do PPCI, não existe obrigatoriedade, por exemplo, de um laudo das instalações elétricas garantindo que aquela instalação é segura, que ela tem robustez para ela não pegar fogo. O PPCI não prevê isso. Ele não exige. Não exige. Ele não exige. É muito complexo. Então, o que acontece? A gente não tem como garantir uma instalação, mesmo com o PPCI, nós não temos como garantir... Traduz a segurança absoluta. Que a instalação elétrica não tem deficiências capazes de gerar um incêndio. Então, a gente não está trabalhando para evitar, a gente está trabalhando para gerenciar. Eu acho que tem que ser abordado também nesse aspecto. Perfeito. Para vocês entenderem, o Gustavo Silva da Rocha, que é diretor do SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, especialista em segurança contra incêndios. Ele é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica pela URGS, engenheiro de segurança do trabalho pela URGS e doutorando em engenharia de segurança ao incêndio pela Universidade de Coimbra. Tá bom? Então, é uma autoridade que está falando conosco e com os telespectadores. Muito bem. Nós vamos fazer... Alô, Ana, nós vamos agora passar um VT e o nosso amigo Gustavo Silva Rocha, então, vai mais ou menos dissertar em cima disso que nós vamos assistir. Faz favor, Ana. Muito obrigado. Bom, aqui é uma simulação, tá, do equipamento de proteção das instalações elétricas. Aqui a gente pode ver como é que um incêndio elétrico pode ocorrer. Aqui na ilustração a gente pode ver que uma conexão com pouco aperto atrás de uma tomada comum, essa tomada que você tem em casa, ela fica com uma baixa pressão de contato, vai gerando um ponto de aquecimento, e esse ponto de aquecimento ele vai gerando os chamados óxidos metálicos, que pode gerar um aquecimento pontual que chega a 1.200 graus. Então, simplesmente a falta de aperto atrás de uma simples tomada numa casa pode gerar um incêndio sem que dê qualquer pista. Isso aqui fui eu que gravei na minha casa, eu peguei uma tomada e desapertei ali o parafuso, dei algumas voltinhas. A gente pode ver, mas isso aí a gente só vê atrás da tomada. Na frente da tomada está tudo bem. Está tudo bem, está dentro da parede. Agora a gente pode ter aquilo ali dentro da nossa casa, né? Aqui é uma ilustração de todas as possibilidades, né? Todas as situações em que isso pode ocorrer. Furando uma parede lá, danificar a camada isolante de um cabo, a falta de aperto no terminal, um cabo quebrado, certo? Isso tudo pode gerar aquele ponto de sobreaquecimento que é o chamado falha arco, né, que em alguns países existem dispositivos de proteção da instalação elétrica que protegem a instalação contra esse tipo de fenômeno. E a gente vai observar o que uma conexão, uma emenda de fio pode fazer, certo?
com uma carga mais elevada. Aqui, ó, eu acelerei, mas isso aqui é uma caixa de tomada onde a gente tem uma conexão com pouco aperto. Apenas 12 minutos, certo? 9 minutos foram suficientes para o surgimento da conexão incandescente. E isso aqui fica em cima de um forro, fica atrás de uma parede e a gente não tem como visualizar a olho nu. Então, o risco muito grande. É estabelecido. E aqui a gente tem algumas imagens, tá, de instalações. O que se encontra, né, hoje em instalações elétricas? Olha o forro. Olha como é que é esse forro. A quantidade de fio, e ressalto aqui, segundo algumas testemunhas, o fogo lá na secretaria ele iniciou pelo forro. Olha o que a gente tem lá no forro, né? Olha o risco que a gente pode ter dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, e não temos nem noção, né? Por quê? Porque está escondido. Está escondido e nós não temos a cultura de fazer isso com uma inspeção periódica. Mandar um engenheiro, um eletricista competente fazer uma revisão periódica. Periodicamente, né? E algum profissional com expertise, competente, porque também não pode ser amador. Porque inspeções de instalações elétricas que não utilizem, por exemplo, uma câmera termográfica, um equipamento para testar isolação elétrica, não serve de muita coisa. Não são equipamentos caros, são equipamentos simples, certo? Mas que tem competência. Mas não existe hoje a exigência que esse tipo de teste seja feito. Então, uma inspeção criteriosa é fundamental para que nós possamos garantir a segurança contra o incêndio, né? Então, assim, ó, se nós pegarmos apenas eventos recentes, o incêndio do Museu Nacional, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o incêndio do CT do Flamengo, o incêndio do Mercado Público, Botkiss, Notre Dame, a Botkiss não se enquadra, uma das poucas. Todas essas que eu citei o incêndio iniciou nas instalações elétricas. Ah, que tu diz que a outra foi em função do fogo. Exatamente. Da lá banda, teve da banda. Exato, lá teve umas outras complicações, né? Principalmente a questão da rota ali de saída, materiais de revestimento, né? Que gerou um resíduo lá, fumaça tóxica. Então, mas a origem é um dos poucos eventos históricos e trágicos que não tiveram origem nas instalações elétricas, né? Então, como é que a gente não exige uma inspeção periódica das instalações elétricas, principalmente para prédios com alto fluxo de pessoas, né? Porque o incêndio, o fogo, é uma força da natureza que muitas vezes sai de controle. Então, por mais que a gente tenha sprinkler, rota, saída de emergência, treinamento... Não significa que nós não tenhamos um resultado bastante trágico, né, e negativo. Então, esse aspecto da segurança, de nós evitarmos, né, a ocorrência do incêndio, é uma questão que a sociedade ela tem que revisar urgentemente, né? Investir somente, né, e não que seja pouco, e não que não seja necessário, mas somente em sistemas de detecção não é suficiente. Nós vamos continuar tendo tragédias em prédios com sistemas implantados de proteção, né, ao incêndio, que vão melhorar, teoricamente qualificados, mas que não garantem nada. Mas não é uma garantia, né? A gente tem que tentar evitar que o incêndio ocorra. Então, imaginemos a quantidade de prédios, instalações antigas, né? O que nós não temos nas instalações elétricas desses prédios. Pega aqui uma farrápsia, esses prédios todos antiguíssimos, todos com 50, 60, 80 anos. Imagina a fiação lá dentro. Mauá, esses telhados, tá? Tudo carcomido por cupim, ratos comendo a capa dos cabos elétricos. Exato, e com agravante, né? Esse tipo de construção é muito fácil de propagar o fogo de uma para outra. Sim, exatamente. O prédio da secretaria aqui, geminados. Felizmente, tinha uma distância, né, com outras edificações. E o centro administrativo, tu tem algum conhecimento como é que está aquilo lá, não? Eu nunca tive a oportunidade de avaliar a instalação elétrica, né? Mas imagino, né, a circulação que seja... de pessoas e pessoas que trabalham ali é incrível. É incrível, exato. Então, assim, é imperativo, né, que as autoridades controle, né? Deem atenção para esse aspecto e realmente exijam esse tipo de inspeção. É uma inspeção, ela não é complexa, isso é que os equipamentos eles são acessíveis, mas eles não são exigidos. E aí, quando a gente não exige alguma coisa, a gente não forma pessoas, né, especializadas, e as pessoas nem procuram, elas não sabem desse risco. E você na sua casa aí também
tem que ter toda a atenção. A gente está falando aqui de grandes prédios, mas você que utiliza aquele adaptador daquela tomada, que era, né, de 20 amperes para uma tomada de 10. Também. Tem gente muito irresponsável também, né? Exato. Agora com esse frio, os aquecedores, né? O aquecedor, por que o aquecedor... O aquecedor tem 2 problemas grandes, né? Primeiro que ele é um equipamento que ele tem uma amperagem alta, uma alta corrente, né? Então, assim, quando a gente tem uma emenda ruim, aquela alta corrente vai acelerar um processo ali daqui a pouco, né, naquela emenda de superaquecimento. E aí também tem a questão da má utilização, porque aquilo ali... O que está na sua volta ali? Aquilo ali foi feito para aquecer, né? Então, assim, só que ele precisa trocar calor. Então, assim, daqui a pouco joga uma toalha em cima de um aquecedor daqueles. Ele vai sobreaquecer, vai gerar um curto-circuito. Dele e tal, exatamente. Então, a má utilização dos aquecedores é um risco. O aquecedor também muito próximo de uma superfície ali, né, que pode, né, pegar fogo, né, que seja combustível. Exatamente. Né, e tudo é combustível. Qualquer coisa né? sintética por perto é um perigo. Não, sintético, né? A questão dos materiais que a gente tem em casa também, né? Eu falo ali no prédio da secretaria que as divisórias, o forro, eram de materiais, até pela própria concepção, pela idade do prédio, né? Não eram materiais hoje que contam com a tecnologia que nós temos, de revestimentos, por exemplo. Onde a gente tem um revestimento, hoje existem materiais que são ensaiados, né, que são os ensaios de reação ao fogo, que eles avaliam, né, e classificam aquele material com relação à propagação, à velocidade que ele vai propagar o fogo, né, o quanto tempo ele vai demorar para pegar fogo e o que ele vai gerar daquela combustão, né, gases tóxicos e tudo mais. Então, o material que tinha lá, daqui a pouco o isopor, que é usado, né, como isolante térmico, que é usado no forro, aquilo ali, se pegar fogo, é dificílimo de controlar, porque espalha numa rapidez muito... Exato. E acho que ainda tem materiais que são fora das normas, né? Fios, adaptadores, enfim, essas coisas ainda que tem... quem compra esses adaptadores, às vezes aqui na Voluntária, na Andradas, ali na rua, né? É um perigo, a baixa qualidade de materiais vindo da China, né? Sem certificação. Valdir Bianchessi Júnior, o senhor se manifesta, por favor. Fiquei apavorado agora, né? Porque... Parece, assim, eu que sou leigo, né, que a gente tem mais sorte do que juízo. É verdade, tá? Mais sorte do que juízo. A gente não para examinar os riscos que estão estabelecidos em prédios públicos, da casa da gente, enfim, edifícios, bancos, né, todos os ambientes aí, evidentemente, bares, restaurantes. E outra coisa, né, eu por ignorância... Eu imaginar, se eu tiver um prédio que tem PPC, eu estou tranquilo. Já vi que também não é assim, né? Fico mais assustado. Teoricamente está um pouquinho mais protegido, mas não é a segurança absoluta. Bom, vamos adiante. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Olha aqui, já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? O pessoal não se dá conta, tem um monte de dinheiro em atraso que você pode buscar. E está aí a CDL Porto Alegre para colaborar com você e ajudar. Olha aqui, ó. Então é assim, ó. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpua.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Então tá aí, você tem aí muito dinheiro, às vezes aí está perdido aí, não faz uma análise de quanto tem, um montante, é um baita dinheiro que muitas vezes resolve muitas situações aí no seu negócio, na sua empresa. CDL Porto Alegre está aí para colaborar e ajudar você, tá bom? Te liga então. Vamos adiante que nós vamos falar aqui do institucional do Grupo Zafari, 86 anos. Que ele diz, né, nós estamos chegando lá, graças a Deus, né? Essa Covid vai embora, todo mundo se vacinando. Aliás, quem não está se vacinando, faz favor, tem gente que arrepia. Ué, que negócio é esse? Não quer levar uma fincadinha? Então, tem que fazer a vacina, por favor, tá? A vida acontece quando a gente se encontra. Esta é a mensagem do Grupo Zafari, tá? Porque daqui a pouco os papais, avós, netos, né, todo mundo, né, vai estar confraternizando. Está chegando aí daqui a pouco o fim do ano, Natal, Ano Novo. Vamos ver se lá, né, todo mundo está vacinadinho e a gente possa se reunir muito mais no corporativo, na empresa, né, lá no Grupo Elevato, o pessoal, né, os colaboradores se reunindo, festejando o final de ano, bons resultados, graças a Deus. Estamos com saudade de um encontro. É verdade, é verdade. Então, você tem que fazer a sua parte, tá bom? Então, a vida acontece quando a gente se encontra, mensagem do Grupo Zafari. O
O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante. Agora vamos falar, sabe de quem? Sabe de quem? Elevato, Grupo Elevato. Agora, momento ímpar, né? A Elevato, minha gente, tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do estado do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Tá aí, ó, Elevato, sua casa, nossa causa. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas nacionais e importadas, tá, minha gente? Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones, matriz 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Olha a mensagem do Grupo Elevato, dá uma olhada aí. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Agora nós vamos partir para um apetite. Mar na mesa. Frutos do mar, minha gente, olha aqui, ó, eu estou falando do Chihuahua. Alô, João Careca, aquele abraço. Alô, Cíntia, aquele abraço. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Está aí a fachada do Chihuahua, 0 quilômetro, lindo, maravilhoso. Aonde? Na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Desce a Nilo, Homem Company, entrou à direita, Weiman do outro lado, na direita, o lado da Homem Company, na segunda quadra, Chihuahua. Teleentrega 51 31 05 67 67, o site chihuahua.com.br. Ana, mostra os pratos maravilhosos aí, como bacalhau mineiro, casquinha de siri, muqueca de peixe, tá lá, ó, ensopado misto. Vamos adiante, Ana. Muito bem. Camarão à baiana, meu Deus do céu. Maionese de camarão nós temos por lá também, olha aí, ó. Aí temos aí o camarão à milanesa. Vamos adiante. É isso aí, Ana? Tá. Entradas maravilhosas, né? Tem bolinhos de bacalhau, casquinhas de siri, etc e tal. Olha aqui, ó. Bacalhau à portuguesa. É só maravilhas da culinária com frutos do mar. É o Mar na Mesa Chihuahua, tá? A tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então te liga aí com Chihuahua, o Mar na Mesa. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, teleentrega 51 31 05 67 67 e o site é chihuahua.com.br. É espetacular. Então esse telefone você pode fazer para teleentrega e também para reservas de mesas, etc. Para alguma, né, seu pessoal que quer fazer um jantar maravilhoso, né, um almoço sábado, domingo, lá no Chihuahua, o Mar na Mesa. Sensacional. E a Impressul está aí, né, minha gente, dizendo que está comprando briga com o impossível. Por que ela faz isso? Porque ela tem uma logística que ninguém tem. Ela tem a tecnologia de impressão a melhor da Sul-América, sediada aqui em Porto Alegre. Comprando briga com o impossível. Olha aqui, lá você tem banners, criação, personalização, acabamento, laminação, temos impressão offset, tratamento de imagem, criação, etc e tal. É a tecnologia de ponta do que há de mais moderno nesse segmento. A maior tecnologia do sul do Brasil no segmento gráfico está aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E outra coisa, por que ela tem essa logística que inveja a todos, a própria concorrência? Porque ela faz para uma agência de publicidade que ninguém consegue fazer. Ela vira 24 horas, entrega uma peça para ser publicada nos jornais de amanhã, hoje à meia-noite, vai rodar o jornal, segura um pouquinho que a Impressul resolve. Telefones 51 33 34 1010, também tem o 98 175 3272, o e-mail é contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br.
Então está aí, Impressul, comprando brigas com o impossível. E o CIE está aí também mostrando por que veio, né? Tem mais de 6 projetos aí em evolução, em execução, inclusive para idosos. Porque às vezes o pessoal acha que é só para jovens, não, mas os jovens estão em grande evidência lá no CIE, né? Por exemplo, assim, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional por estrutura, gestão, organização, etc. e tal. Dá uma olhada. Vamos então adiante. Vamos falar de Vinhos do Mundo Importador, a maior importadora de vinhos do Brasil. É um negócio fantástico. Combos, rótulos importantes, preços lá no assoalho, parcelamento em todas as bandeiras do cartão de crédito, parcelamento. Se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio, não cobra nada. 3 lojas maravilhosas. Você faz um tour pela Europa, pelo Chile, pelos Estados Unidos, ali pela Califórnia, Mercosul, né? Aqui a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira. Aonde tem produção de vinho, vinho bom, você encontra em Vinhos do Mundo. Por isso que quando você entra numa das lojas de vinhos do mundo, você faz um tour pelos melhores recantos de produção de vinhos do planeta. Vamos ver as lojas aí, Ana? Vamos dar uma olhada. Vamos diretamente à Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Estacionamento, segurança, etc. e tal. Atendimento de gente competente, PhD, que sabe tudo em vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen e acessórios para a sua adega e seu bar, tá bom? Vamos aí para a Alameda, Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições. Estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza, rótulos importantes, combos, descontos de 15%, 25%, 35%. É um negócio fantástico. Telefone 3012 8090 é o geral, tá? E o site é vinhosdomundo.com.br. Chegamos no Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, é o mesmo padrão. As cores já dizem que chegamos em Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Aí toda a segurança, todo o conforto para você e gente muito qualificada para dizer aquilo que você quer, que você precisa. Parcelamento no cartão de crédito, combos, tá? E descontos, como eu já disse, 15%, 25%, 35%. Maravilhas, Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Então tá. Fala, Valdir Bianchessi Júnior. Vamos lá. Se falou há pouco aqui da questão justamente da inflação, né? A senhora trouxe bem assim, esse aspecto, que é um aspecto que começa a preocupar a economia, talvez seja o ponto mais crítico, o maior risco no país hoje, tirando a questão política, que ela é impossível de administrar, é a questão da inflação, né? O mercado revisou novamente para cima, para 6,30 a inflação em dezembro, a meta era 3,75. E eu lembro, né, Arcione, que no início o aumento das commodities, né, no teu caso, principalmente o aço, né, tá, que é dolarizado, teve um aumento astronômico. Tá? O petróleo começou novamente, né, a subir de maneira a comprometer a economia dos países. Né? E nesse sentido, a OPEP definiu o aumento da produção, justamente sensível à questão da retomada da economia, porque o petróleo, a energia, ele interfere diretamente no processo inflacionário, como dissesse, né? Não local nosso, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mas no processo mundial. Então, esses são aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Talvez seja a grande preocupação nossa, seja nesse sentido, conseguir domar a inflação. Aquilo que tu dissesse para mim é a percepção generalizada das pessoas, tudo está mais caro depois da pandemia. Né? Tudo está bem mais caro. As pessoas até perguntam, pô, mas vem cá, mas fala em 6,5% na inflação, as coisas cresceram muito mais. É que a inflação mede coisas diferentes. Né? Mas esse é um aspecto assim, que eu diria que talvez seja a nossa maior preocupação. Tá? Até a questão do petróleo, ontem deu uma baixada, tá? Ao receio nessa nova variante,
que apareceu aí do Covid. O dólar ontem foi para cima, estourou, a Bolsa baixou, né? Até o dólar baixou no mercado internacional. Então, reforçando o que tu disseste, né? A gente percebe tudo muito mais caro, mas esse é um fenômeno mundial, né? Infelizmente, eu diria, porque se fosse um fenômeno local, talvez a gente pudesse administrar de alguma forma, mas não, é um fenômeno mundial. Muito bem. O que me diz o Arcione Piva aí a respeito dessa economia, dólar, isso aí atrapalha bastante a gestão. Atrapalha. Não sou economista, né? Mas a gente dá alguns pitacos em função da... Está ali envolvido, está na pele, está sofrendo na pele. Da vivência aí como empresário nesse país que é maluco, né? Sim. E essa oscilação do dólar agora é ruim até para estabelecer valores, preços no produto, né? O Grupo Elevato, nós já importamos produtos já há mais de 20 anos, né? E a gente vem convivendo com essa mudança, às vezes repentina do dólar, né? E passamos já por, a empresa tem quase 33 anos, por muitos planos econômicos no Brasil, e o dólar sempre foi um fator que nos acompanhou em função de muitos produtos. A gente importa produto, então o dólar vai depender desse... O preço final desse produto vai depender do dólar no dia que a gente recebe o produto, no dia que a gente paga, no dia que paga o imposto. Até o imposto ele fica variável quando a gente importa ao dólar, né? Mas eu vejo aí uma sinalização, pelo menos no segmento de material de construção, José Silva e colegas aí, ele está estabilizando. Como eu falei lá no início do programa, ele está estabilizando infelizmente por cima, né? Mas já está estabilizando. Isso acaba tendo aí a médio prazo aí uma estabilidade nos preços, até porque a quantidade de aumentos ele foi suficientemente grande para gerar uma certa inflação no curto e no médio prazo, e a partir de uma estabilização de preço ainda ele vai levar um tempo para a inflação efetivamente estabilizar, porque esses preços vão sendo, esses custos vão sendo diluídos ao longo do tempo e acabam levando mais tempo para ser percebido a redução. Então, é uma dificuldade a mais que a gente tem aí nesse momento, a inflação. Driblar a inflação é uma dificuldade a mais aí, como empresário no Brasil, a gente vive nisso aí. Tem um fenômeno que é o seguinte, muitas vezes a sociedade, o consumidor, ele pensa que é o empresário, né? O comerciante que está ganhando mais, né? A margem às vezes diminui, certo? Sim, sem dúvida. Tá? Ou seja, está ganhando menos, está vendendo eventualmente até com prejuízo em algumas situações, né, ou com uma margem muito pequena, que está sendo pressionado pelo fornecedor, né, aquilo que tu disseste. Né? Às vezes você compra um produto por 10, vende por um 10 mais um X, mas quando você vai comprar, ele é mais do que os 10 e o X que tu vendeu. Certo. Ele já está mais caro. Então, às vezes, tu vendeu uma peça e tu não consegue repor a mesma peça com o valor que você vendeu, sem considerar todos os impostos, né? Às vezes a gente percebe no consumidor, de um modo geral, que não tem um negócio, que eu compro vamos pensar aqui nesse álcool gel por R$1, e se eu vender por R$1,50, ele pensa que nós pensamos, de um modo geral, né? Faturando vamos 50, incluir, né? Nós pensamos que os 50 centavos a mais é o lucro. Não, nós temos aqui uma cadeia tributária violentíssima no mercado no Brasil para descontar desse 1,50, desses 50 a mais, né? Fica um resquício muito pequeno. Com certeza não cobriria aqui, de comprar por 1 e vender por 1,50 não cobriria o custo tributário desse produto. Então esse é um outro problema. Do combustível. O combustível sai da refinaria, da Petrobras, da refinaria, a 1,90. Nós estamos comprando a 6,05, 6,10, 6,20. É esse exemplo, né? Exatamente isso. Tá difícil encostar no posto de gasolina, tá bravo, né? Eles batem a carteira. É um susto, né? Pelo amor de Deus. Eu quero te cumprimentar mais uma vez, Gustavo Silva da Rocha, como o próprio Arcione Piva, mas ele está fazendo uma deferência em nome dos telespectadores do Atividade, porque ele deixa de estar em casa no seio familiar, onde a sua menininha, caçula, está fazendo 1 aninho. A Luísa. Parabéns. A Luísa é minha filha, acabou de chegar de Santa Catarina. Chegou, eu consegui dar oi para ela e vim para cá, tá? Olha aí. Então, um pouquinho mais velha, tá? Mas... O Gustavo Silva da Rocha, né, por seu profissionalismo e fazer uma matéria tão importante para os nossos telespectadores, veio aqui no nosso programa. Tá aí a menininha Luísa, parabéns, saúde, né? Obrigado. Saúde, filha, tudo de bom, felicidades. Papai daqui a pouco vai estar aí contigo. Essa é a minha outra filha, a Marina também. Marina, a mesma escolinha lá, hoje de tarde, bateram
essa foto aí. Daqui a pouquinho o papai vai estar em casa aí para dar um abraço em vocês. Tá, Luiz e a Marina. Isso. Muito bem, parabéns. Lindas as meninas. Obrigado. Parabéns. E parabéns por essa desprendimento de vir aqui participar com a gente aqui do nosso programa, tá bom? Fico à disposição. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar do Di Paolo, minha gente. Barbaridade. Galeto Di Paolo, Grupo Di Paolo. Está em São Paulo, bombando. Os paulistas se encantaram com o Galeto Di Paolo, né? Casas lotadas lá, expandindo lá. Paulo Jeremias expandindo cada vez mais. Tem aqui em Santa Catarina, tem no Paraná, tem no nosso interior, tem em Porto Alegre. É Di Paolo, porque é o melhor galeto do mundo. Vai visitar a Serra? Vai. Então, olha aqui, ó. Encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar comida saborosa, com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona e a sequência de galeta al primo canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul e dá uma olhada na mensagem do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Tá aí o Paulo Jeremias, que eu digo sempre que no próximo ano ele estará em Los Angeles, né? Ele é um ator, né? É um ator. Don Corleone. Estrelando o filme da própria empresa, né, do Grupo Di Paolo, quer dizer, estará no tapete vermelho, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida disso. Mas olha aqui, a gente fala aqui em Chihuahua, Galeto, Di Paolo, Churrascaria Barranco, e a época da feijoada, né, do mocotó, né, da costela gorda, e aí... Do bom vinho. Um bom vinho. Não, e aí, né, o Arcione, o glutão, como eu, dependo de quê? Olina, essência de vida. Quem não tem Olina, está fora. Olina resolve tudo. Olina, essência de vida, Laboratório Vespa, 104 anos, com uma sede maravilhosa, seu laboratório em Canoas. Então, minha gente, na bagagem, quando vai viajar, no corporativo, em casa, no campo, na serra, na praia, né? No escritório, consultório, sempre Olina, essência de vida. Você aí que tem o seu restaurante, sua lancheria, o cliente também. Opa, o Elcio Furini tem Olina lá no Barranco. O cliente quer lá vai para Olina. Vai para Olina. Olina, essência de vida, está aí a família Olina, então não abra mão de Olina, essência de vida. Muito bem, vamos adiante, então, dizendo que nós nos encaminhamos para o fechamento do nosso programa, temos 6 minutos. Valdir Bianchetti Júnior, não, o senhor não pode, não, o senhor deve. Gustavo, porque assim, eu acho que realmente, né, esses incêndios, eles demonstram, né, a fragilidade... Ficou muito claro nas palavras do Gustavo do sistema, certo? E o quanto isso pode estar acontecendo agora aqui, né? A gente teve, me parece, assim, muita sorte, que era um prédio que eu acho que já foi no horário de expediente. Não, né? Isso foi a loteria. Exatamente. Imagina se está numa hora de atividades dentro da secretaria, pelo amor de Deus. A própria pandemia, provavelmente muitas pessoas, ou algumas pessoas trabalhando em home office, tá? E eu percebo uma coisa que é o seguinte, Gustavo, assim, eu até estou num processo agora do PPCI e sei o quanto isso é complexo, né? Como o Silvas falou, poder atender
todas as demandas que são colocadas pelos bombeiros. Né? A sociedade gaúcha está chorando por 2 vítimas, né? 2 heróis, um dos quais estava na sua casa de folga, foi lá para ajudar os colegas, né? E eu lembrei antes do programa o seguinte, muito parecido com o que aconteceu no 11 de setembro, né? Em Nova York, onde muitos bombeiros estavam em casa e viram pela TV e também se deslocaram e acabaram morrendo. Tá? Gustavo, qual é o modelo mais eficiente hoje no mundo? Tá? Qual é a referência que nós deveríamos seguir para conseguir, digamos assim, ter um ambiente menos inseguro? Né? Porque todos nós temos que ir num prédio comercial, né? O escritório, a nossa casa. Né? O que daria para seguir? Qual é a parte do mundo mais evoluída do ponto de vista da prevenção? Bom, de modo geral, né, Estados Unidos, Europa, países com condições econômicas mais favoráveis, sem dúvida, estão muito à frente, né, do que nós aqui no Brasil estamos. Eu penso que no Brasil o processo ele precisa começar na base, com a educação, né? Educação, as pessoas precisam, né, e eu inclusive penso que isso aí tinha que ser inclusive currículo escolar, né, assim como a gente tem tantas matérias, né, tantas coisas que muitas vezes não tem uma utilidade assim direta, né, na vida adulta. Eu acho que a questão da prevenção, segurança doméstica, ela precisa começar lá na escola, porque muitas vezes as pessoas estão expostas e não têm essa consciência. E nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, isso já acontece já no ambiente escolar. Então, desde lá, a formação do cidadão, a formação, né, ela já contempla esses aspectos relacionados, inclusive, com a segurança ao incêndio. Então, se a gente não formar o cidadão que realmente tem esse discernimento, né, a gente não vai ter também aquele cidadão que vai saber procurar, né, identificar situações, até porque grande parte dessas tragédias, elas podem ser contornadas, inclusive, com a atitude das pessoas. O treinamento das pessoas que estão no local é essencial, né? Sabe que eu li um negócio interessante, desculpa te interromper. O pessoal que estava no 4º andar, me parece, né? Isso. Começou o incêndio. Há 3 semanas tinha feito o curso de incêndio, de prevenção a incêndio, tá? E que tentaram, inclusive, pegar o extintor e tal, mas talvez estivesse lá numa condição inadministrável, né? Exato, né? Esse PPC ele estava em processo de instalação, né? Então eu até não tenho informações exatamente se todos os dispositivos estavam à disposição, por exemplo, dessas pessoas. Se os próprios brigadistas também estavam no turno, né? Você sabe que tu me falou um negócio agora que eu não sabia. Se começar a esquentar alguma coisa, eu me jogo no chão. Tudo certo? Quer dizer, deu um incêndio. No incêndio, a recomendação é engatinhar, porque a fumaça, o calor, ele vai estar sempre na região. Vai ter 2 camadas, né? Mas então, no mundo, né, no geral, esses países desenvolvidos, eles têm essa formação desde a base. É difícil escolher um país que seja a referência, né? Mas os Estados Unidos, sem dúvida, é um país que, ao meu ver, eles mais preocupados, inclusive, com essa questão de normatização de instalações, de inspeção. Eles têm uma base de dados a mais completa, né? Então, dados estatísticos. Então, os Estados Unidos é uma das referências, mas existem outros. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com esses países, mas, né, passa por uma conscientização e a sociedade, né, está disposta a realmente encarar isso com seriedade. Muito bem. Olha, o Grêmio está empatando e tem um pênalti contra o Grêmio nesse momento lá na Arena. A LDU pode fazer o crime e tirar o Grêmio da Sul-Americana, tá bom? Então essa é a situação. Quem não faz, leva. Tá? Essa é a verdade. 2-1 para a LDU. Então, faltam aí 10, mais prorrogação, 15 minutos talvez de jogo. Dá tempo de empatar ainda. Mas não... Dá tempo para virar. Eles vão se fechar, vai ser um pênalti. Dá tempo para virar. Dá tempo para virar ainda. Minha gente, vamos ver aí rapidamente aí o Ted Boy. Ana, a sua capa do Jornal do Comércio, o jornal disparado, melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, que não prega ideologias nos seus leitores, nos seus assinantes. É o jornal que tem a transparência da informação por todos os lados. Tá? Seus colunistas, editores, né? Amigo Giovanni lá. Giovanni Tumereiro, grande figura, nosso diretor de operações, né? O Giovanni é um jovem talentoso, né? Que comanda ali
a diretoria de operações do Jornal do Comércio, que se encaminha aí para quase 90 anos do Jornal do Comércio, que tem na sua essência economia e negócios e todas as editorias, colunas possíveis que um jornal de qualidade tem, o Jornal do Comércio tem, por isso que ele é disparado o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil. Tá ok? Muito bem. Deu, Ted? Né, gente? Vamos embora. Eu agradeço, então, a presença do Gustavo Silva da Rocha aqui conosco, competência absoluta, diretor do CENG, especialista em segurança contra incêndios, empresário Arcione Piva, né, diretor do Grupo Elevato, com o seu mano, o Írio Piva, né, são os comandantes, né, do Grupo Elevato, um grupo que cresce em cima dessa competência dos empresários titulares da empresa, né, e também vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Espaço sempre à disposição. Aqui, está compreendendo? É uma satisfação, um prazer trazê-lo aqui, seus pares do Cindy Lojas, ou da própria lá do Grupo Elevato, sempre trazendo as melhores informações para o nosso telespectador. A mesma coisa para o nosso amigo Gustavo Silva Rocha, sempre à disposição do nosso espaço. Informações importantes aqui para o pessoal abrir o olho, não brincar com fogo. Tá bom? Muito obrigado, ficou à disposição. Meu amigo, Valdir Bianchessi Júnior, isso é piloto de provas, saída, isso aqui, olha aqui. Não, né? Você sabe tudo. E empresário, né? Tá sempre, sabe tudo. A gente, vamos embora. O programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, e amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.